Eduardo Teixeira, nosso especialista da TOTUS. Diretamente da gringa, temos a Loiane Groner, que é uma grande influenciadora da comunidade de TI e também uma acumuladora de certificações. O Guilherme Silveira, que é head da Alura e da Kaelon, uma das maiores plataformas de capacitação de desenvolvedores. E por último, e não menos importante, ele que bate cartão aqui no Beer for Devs, Ricardo Manzano. Bem, galera, a gente vai começar o terceiro bloco aqui da nossa entrevista. Eu falei que o bicho ia pegar e agora nós vamos falar de back, front-end e full stack. Então a primeira pergunta, o nosso amigo Du já deu meio que um spoiler lá, mas eu tenho que perguntar. Vocês acham que existe alguma rixa entre a galera que mexe com o back e com o front-end nas empresas? Como eu falei antes, eu, pelo menos na minha experiência, eu não enxergo isso. Dentro da TOTUS eu não vejo, até porque acho que na TOTUS tem mais o perfil de full stack do que a divisão entre as duas áreas. Então a resposta é, não vejo rixa entre esses dois times. Eu particularmente também não vejo uma rixa, né? Mas é mais o time de front e o time de back trabalhar juntos, né? Porque um vai complementar o outro, né? Caso você esteja falando de aplicações cliente-servidor, né? Ou o pessoal do full stack também, o pessoal faz tudo também. Aí não dá, brigar consigo mesmo fica meio chato, né? É difícil. Eu acho que toda classificação binária é complicada. Então, quando a gente fala nessa situação, né? Porque tem outros tipos de classificação. Tem classificação binária em 1000 espaços, machine learning também é um outro desses, porque ela assume que é um embate entre os dois lados. Existem características que definem bem um lado e que definem bem o outro. Mas se você for conversar com alguém que tem uma experiência mais forte de front-end, que eu acredito que, por exemplo, a Loiane tem muita experiência de front-end, apesar de ter muita experiência de back-end também, e ela tem muita experiência de back-end. Então, mesmo que você pegue uma pessoa que tenha bastante experiência de front-end, ela tem noções de back-end, né? Então, é um gradiente, não é um 0 ou 1. E isso é muito importante para a gente dificultar e minimizar essas possíveis lutas. Então, no momento que a gente encara back-end e front-end como uma classificação binária, que a pessoa ou é uma ou é outra, a gente está fortalecendo esse tipo de disputa desnecessária. Então, eu acho que existe, né, a briguinha saudável ou não saudável, não acho que seja saudável, mas ela existe e ela é desnecessária, né? Eu acho que a gente tem que encarar como um gradiente de especialização, até porque quem foi que definiu o que é back-end e o que é front-end? Porque quando a gente fala de um sistema mais complexo, com, né, diversas camadas, o front-end é a partir da onde? Porque a gente tem a parte de operações das máquinas, a gente tem a parte de um serviço web, mas o serviço web conecta com outros serviços, e com outros serviços, e com serviços de terceiro. Por que a linha tem que ser cortada do browser para trás, e não do primeiro serviço para trás, e não do segundo serviço para trás? Por que a linha tem que ser cortada ali, e não em outros lugares? Então, é uma classificação que alguém definiu, que poderia ter sido definida de outras maneiras e pode ser redefinida de outras maneiras, que vão trazer outras vantagens para a gente. Então, a gente olhar dessa outra maneira permite que eu coloque programadores de data science ou de machine learning aí dentro. Se não, onde é que eu coloco um programador de data science aí dentro? Um programador que manja de data science e usa Python como linguagem. Ele é uma pessoa de back, é uma pessoa de front? Porque ele não é uma pessoa, provavelmente ele ou ela não é uma pessoa de back. Talvez seja, talvez não, mas talvez também não seja de back ou de front, onde eu enfio essa pessoa? Então eu acho que é uma classificação, toda classificação tem suas vantagens, mas uma binária como essa tem grandes desvantagens. Então você acabou de falar que tem um terceiro gênero até no back-end e no front-end. Vamos ter que achar um middle-end. Né? É um gradiente mesmo, né? A pessoa ela é mais especializada numa área, menos especializada em outra, e esse gradiente ele não é de uma dimensão, ele é multi, né? Tem diversas dimensões. Ela manja mais de front-end na parte de mobile e não na parte de web. Então, poxa, é diferente front-end, web de mobile. Claro, tem questões arquiteturais similares, mas é diferente, então não é só front-end, ponto. E essa outra dimensão, onde que fica nessa brincadeira de front-end e back-end? Então são dimensões múltiplas que quando a gente generaliza em dois termos, é uma generalização que empobrece muito o nosso convívio. Bacana, não imaginei que a resposta ia ser tão profunda, valeu, brigadão. E agora, cara, o que a gente vê, a palavra de ordem quando a gente fala de desenvolvimento é moda. Cara, o que é ridículo. Eu lembro da minha época de moleque, quando eu comecei a programar, o cara que menos manjava de moda era quem programava. Era aquela coisa ridícula de camisa abotoada até em cima e eu usava brinco já naquela época. O pessoal, você é louco, você é um drogado. Mas
E estamos aí até hoje, né? Essa é a nossa vida. E aí vem a pergunta. Estavam certos ou estavam errados? Estavam errados. Eu só tinha cara de mal, eu era bonzinho, era um coronha. E aí vem a pergunta. O que vocês acham que está na moda hoje quando a gente fala de front-end? Eu acho que a gente pode começar obviamente falando de frameworks. Me pediram para perguntar um pouco sobre GraphQL, se alguém já deu uma brincada com isso. E eu acho que aqui cabia um pouquinho de PWA. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. E para quem não sabe, a Loiane é especialista em Angular, mas esse feriado eu acabei assistindo um vídeo com ela que eu estava brincando com o React, resolvi brincar com ele, nunca tinha olhado para a cara dele, e um dia eu fiz uma aplicaçãozinha bacana, fiz roteamento, achei ele super simples. Então eu quero que você me convença a usar o Angular, para quem está começando, ao invés do React. Essa é a pimenta que eu vou colocar para você responder para a gente. E outra coisa bacana, no Developer Service, que você estava falando lá do Stack Overflow desse ano, o React foi o mais amado e o menos temido de todos os front-ends. Eu acho que por causa dessa facilidade. Eu achei fantástico em um dia conseguir fazer uma coisinha simples. E aí, rebobinando, porque eu falei um monte antes, depois da pergunta, o que vocês acham que está na moda no front-end? E toquem o barco aí. Dessa parte de frameworks, nós temos 3 grandes players no mercado hoje, né, que é o React, o Vue e o Angular. Minha resposta bem sincera é tanto faz qual que você vai escolher, no final não vai fazer muita diferença, né? Você consegue fazer projetos similares, de complexidades similares, utilizando os 3. Óbvio que existem particularidades de cada biblioteca, de cada framework, que podem às vezes ser mais vantajoso em um determinado projeto, né? A gente sempre pega qual é o problema que a gente está tentando resolver e depois escolhe a tecnologia, né? E não fazer o contrário. Então tem essa questão. Então, independente de qual seja a sua escolha, seja feliz programando em React, Vue ou Angular, né, que tem um resultado bem semelhante. Um outro ponto que você falou da parte do GraphQL, voltando ao que eu falei antes, né, na parte de JavaScript, dos conceitos básicos, hoje a gente tem, né, nada se cria, tudo se copia, mas falando nessa parte de tecnologias ou ferramentas que estão disponíveis para a gente utilizar, a gente sempre volta nos conceitos básicos. Se você for olhar o GraphQL, falando de uma maneira bem grotesca mesmo, parece um SOAP com JSON, né? Então, se você tem aqueles conceitos, se você já trabalha um tempo na área, você tem aqueles conceitos básicos, então você rapidamente consegue aprender uma tecnologia nova para poder utilizar. Mas aí a gente tem que ter bastante cuidado também com tudo que é novo. E voltando naquela questão, a gente não pega a tecnologia e tenta colocar em todos os projetos. Será que tem a real necessidade de você utilizar um GraphQL no projeto? Ou será que uma API REST não vai funcionar? O SOA eu vou deixar um pouquinho de lado, né? O SOA está bem antigo, mas vamos ficar aqui no REST. Então, será que realmente vale a pena utilizar uma tecnologia nova, né? A mesma coisa, uma modinha agora super nova que o pessoal está comentando bastante, que você não mencionou, é a parte dos micro front-ends. Então, é um conceito ainda que não está muito bem definido. Então, às vezes, cada empresa pode ter o seu conceito do que é um micro front-end. A gente tem bastante microserviços no back-end. Então, se falou muito, foi um hype, foi uma moda, muitas empresas adotaram, algumas deram certo, outras voltaram para o monolito também. Então, é sempre tomar cuidado com o que é novo, não usar somente porque você quer ser um early adopter, né? Você quer usar a tecnologia primeiro de todo mundo, isso é super bacana, mas tem que ter a real necessidade, porque depois acaba, né, o custo de manutenção do projeto do software acaba ficando muito caro, né? Criar software, criar um projeto do zero é bem fácil, né? Agora, fazer a manutenção, e é isso que as empresas hoje querem, né? Ninguém vai colocar um projeto em produção para ficar 6 meses ou 1 ano e depois trocar de framework. Tem que sempre pensar um pouco mais a longo prazo. E a parte das PWAs, que também não é bem uma modinha, mas a parte das Progressive Web Apps, que permitem que você pegue projetos web, né? Na verdade, eu vejo mais como uma evolução da web. A gente teve, né, utilizava JavaScript para poder fazer rastro de mouse, ou aquelas animações que a gente utilizava mais ali nos anos 90, começo dos anos 2000. Depois a gente teve o Ajax, depois veio o HTML5 com o design responsivo. Eu vejo a PWA como o próximo passo da evolução da web, em que hoje, se você vai começar um projeto novo de front, você já faz o responsivo padrão. É meio que um requisito padrão, ninguém precisa ser responsivo, né? Então a PWA ela vem como um passo seguinte.
já que hoje a gente tem vários acessos, não apenas de desktop, né, do browser de computadores desktop, mas também de tablets e celulares. Então, é imprescindível também que o seu produto ou o seu site possa dar um suporte bom também para esses outros dispositivos, até para você abranger também um pouco mais de audiência, né? E é claro, né, tem todas as vantagens aí para a parte de produto do cliente, né, adotando essas tecnologias. Ufa, falei demais. Show de bola. E para nossa última pergunta, agora eu vou falar de back-end, você vai conseguir me ajudar. E eu acho que quando a gente fala de back-end é muito difícil, você já deu um spoiler, né? Mas é muito difícil não falar de machine learning e IA. Então, o que vocês acham que merece atenção e como é que a gente pode tocar bacana a parte de back-end? Deixa eu começar aqui, então. Então, assim, no back-end, o que eu consigo falar, pelo menos da minha visão, o que mais a gente vê hoje de hype, sem dúvida nenhuma, é a questão dos containers, né? Todo mundo quer colocar a sua aplicação para rodar em containers, sem muitas vezes saber os motivos pelos quais está fazendo isso. Tá? Eu vejo mais uma vez modinha, então. Todo mundo não, mas muita gente buscando rodar a sua aplicação, containerizar seus serviços, mas não tem os reais motivos do porquê está fazendo isso. Tá? E uma outra questão também que eu vejo que o pessoal às vezes está fazendo por moda é a questão dos microserviços, né? A gente teve a palestra do Elemar há um pouco tempo atrás e aí a questão da arquitetura dos microserviços, de novo também, ela só é moda se ela não tiver bem embasada e não tiver os reais motivos do porquê está se adotando, e ela acaba levando a outros, como a arquitetura orientada a eventos e alguns outros patterns também que têm sendo muito utilizados. Mas é isso que eu enxergo. Um outro ponto também que eu vejo bastante agora, principalmente do lado do Java, é a parte de programação reativa sendo adotada cada vez mais no Java. Não só a programação reativa, mas um design reativo, né? No front, a gente tem um padrão de fluxo de dados que veio até com React, né? Que acabou popularizando, que é o Flux, e depois popularizou um pouco mais com Redux. E no back-end, agora, principalmente com Java, isso está sendo bastante adotado. Mas é claro que tem um trade-off também de você utilizar o bom e velho MVC, ou então uma programação reativa. Isso, né, você precisa verificar se você realmente tem que escalar muito bem a aplicação, se você realmente precisa de um fluxo totalmente assíncrono ou não, ou se dá para você programar de um modo mais imperativo, né, do que a gente está acostumado. E a programação reativa também bastante no front-end. Então, acho que eu vejo aí tanto nos dois lados, né? Front, uma mesma técnica nos dois lados. Isso. Bacana. Vou tentar comentar um pouco disso. Então, no back-end, né? Pensando o que está na moda e o pessoal usa do microserviços, tem a frase que eu comentei, que eu não lembro de quem era, mas é uma frase famosa, que é a primeira regra de sistemas distribuídos é não distribua o seu sistema. E microserviço é distribuir sistemas, então boa sorte com os problemas que você vai passar, que serão os problemas de sistemas distribuídos. De uma maneira e de outra, tentando resolver esses problemas de uma ou de outra, mas são esses problemas. São problemas conhecidos, estudados, com diversas questões conversadas em geral. Então, você vai para esse caminho porque você escutou, ouviu falar, etc. e tal, tenta estudar mais sobre sistemas distribuídos e entender os problemas que você vai passar no futuro. Beleza. Microserviços com certeza é uma coisa forte. Uma outra coisa que, aí ligado já em Data Science e Machine Learning, uma que me salta à cabeça, que eu acho que é importante, é a questão de visualização de dados, a importância, os cuidados que a gente tem que tomar, como a gente mostra as informações, e isso aí está ligado àquela história que eu falei do gradiente. Está ligado com o front-end, será? Porque são os dados do back-end, mas eu estou mostrando... Mostrar é front-end? Não sei se mostrar é front-end. E aí entra a questão de acessibilidade, que eu acho que está na moda, e precisa estar na moda, eu acho que é front-end, mas quem vai gerar é o pessoal do back-end. E aí fica essa mistura aí de que eu não sei direito de onde que é, mas que com certeza a acessibilidade é importante e está na moda. E aí dentro, então, Data Science e Machine Learning em si, eu acredito que sejam áreas que estão na moda, né? Os termos e as áreas estão na moda. Como Data Science, como Machine Learning, como Inteligência Artificial ou Deep Learning, os termos que vierem. Os cuidados a serem tomados, eu acho que o primeiro que eu tomaria
a gente, quando a gente vai ensinar, tem que sempre tomar um cuidado de mostrar um pouco da realidade, não só de, olha, é assim que você faz e olha que maravilha, porque não é. Você vai analisar dados, você vai encontrar lixo de todo tipo de coisa, você vai ver que não funciona nada do jeito que você queria que funcionasse, e no final você gastou 3 semanas num projeto que o resultado não serviu para nada. Então isso é super comum, super comum. A mesma coisa machine learning. Você tenta modelar, tenta, e o resultado é nada. Super comum. Então, você ter essa consciência de que o investimento que você está fazendo nessas áreas podem não dar em nada. Então, o cuidado que você tem que tomar nisso, né, por exemplo, na containerização, ou outras áreas, são uns cuidados. Na data science e machine learning são áreas que podem trazer muito valor, mas a gente tem que tomar muito cuidado que muitas das coisas que a gente faz nessa área é estar consciente que vai trazer de repente nada e eu vou ter que fazer uma outra aposta, explorar de outra maneira, ter uma outra visão, etc. Então o cuidado que eu tomaria era esse, estar consciente que leva tempo e que pode dar em nada. Show de bola. Depois das informações do Gui, vocês querem complementar alguma coisa? Eu tenho uma complementação aqui que eu queria adicionar, que é mais algo que vem crescendo e que eu deixo como sugestão para olhar, né? Que são os serviços cognitivos. A Microsoft tem uma frente forte em relação a isso. Serviços cognitivos são visão computacional, serviço de reconhecimento de voz, tem uma série de serviços que estão sendo disponibilizados para os desenvolvedores consumir sem precisar desenvolver tudo isso. Acho que é algo que vem crescendo e vai ser cada vez mais utilizado no desenvolvimento no dia a dia. Muito bom, pode falar. Eu acho que para tentar sumarizar um pouquinho do que cada um aqui falou, é importante saber qual é o problema que você está tentando resolver. É claro que nós que estamos trabalhando com tecnologia, é super importante estar sabendo, ficar antenado o que está acontecendo, o que está moda, dar uma olhada, não precisa virar especialista, mas dar uma visão geral, porque talvez no futuro você vai passar por um problema ou está passando por um problema e uma dessas tecnologias ou dessas modinhas pode ser a solução que você esteja procurando, né? Então, sempre ter esse cuidado de tentar aplicar, ter um problema e tentar aplicar a ferramenta correta para aquele problema, do que pegar a ferramenta ou a tecnologia e tentar resolver tudo com aquilo lá. Bacana. Então, não se especialize, mas fique atento ao que tem de novo aí. Se especialize naquilo que é preciso, né? Porque, por exemplo, você pode ter um problema e microserviços vai ser a solução. E aí você vai ter que se especializar, estudar, ver o que outras empresas já passaram, o que deu errado, o que está dando certo e focar naquilo, né? A partir do momento que você sabe a ferramenta que você precisa utilizar, você foca, estuda, vai a fundo, mas como profissional, né, como pessoas profissionais, a gente tem que sempre ficar atento no que está rolando por aí, que outras pessoas estão usando, né? Porque dentro dessa questão de sempre ter tecnologia nova a todo momento. Ótima dica, obrigadão. Posso fazer um comentário do GraphQL? Vamos embora. Então, e aí, a pergunta, GraphQL, ele é o back-end do teu front-end ou ele é o front-end do teu back-end? Porque se você colocar o GraphQL como um gateway para suas outras APIs, ele é o front-end dos seus back-ends. Mas se você colocar ele ali também da mesma maneira, mas quem está consumindo na verdade é o teu front-end, ele é o back-end do teu front-end. Super difícil de dizer. Mas o pessoal vai cortar o pulso depois disso que você falou. Tudo. Mas a sacada não importa, né? Ponto final. Mas o que importa ele traz algumas questões que a Loiane citou, né? Que são legais em como atacar problemas de sistemas distribuídos. Então você tem sistemas distribuídos, que até pelo que eu me lembro a TOTUS tem sistemas diferentes, implementados em linguagens diferentes, em momentos de vida diferentes. 3.400.000 aproximadamente, só por isso. empresas diferentes, né? E contextos diferentes, etc. e tal, e você tem que integrar tudo isso, colocar uma camada na frente que pode te ajudar a integrar tudo isso, que eu não sei se é o front-end ou um back-end, ela parece fazer todo sentido e tem várias vantagens na hora que a gente pensa nisso tudo como um grande sistema distribuído. E aí, de novo, a questão, né? Tipo, pode ser que uma solução da moda faça todo sentido. E se eu não me engano, vocês foram para algum caminho do gênero, talvez não necessariamente com o GraphQL, mas pelo que eu lembro de um podcast, eu acho que era um caminho do gênero, de criar camadas que as pessoas pudessem acessar aí, que eu acho que faz sentido. Show de bola. Bem, como eu comentei, esse terceiro bloco ia ser profundo. Foi mais profundo do que eu esperava, mas foi super bacana. E assim nós encerramos o Beer for Devs especial diretamente aqui do Universo TOTUS 2019, com o oferecimento do cliente TOTUS, a cervejaria Estrela Galícia.
Se você quiser participar dos próximos programas, tem um link aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar lá no site. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Queria agradecer a presença dos nossos ilustres convidados e essa plateia maravilhosa. Um bom happy hour a todos e até a próxima!